Olá, você já percebeu como certas contas podem ser feitas só olhando os últimos dígitos de um número? Hoje vamos descobrir como a aritmética modular explica os critérios de divisibilidade por 5 e por 6 de uma forma simples e prática. A aritmética modular é um jeito de fazer contas onde o que realmente importa é o resto da divisão. É comum em um relógio, quando chega no 12, volta para o 1. Os números funcionam em ciclos. Por exemplo, 17 dividido por 5 deixa o resto 2. Dizemos que 17 é congruente a 2 módulo 5. Isso significa que, para contas envolvendo 5, olhar para o 17 é o mesmo que olhar para o 2. E essa é a ideia, a de olhar só o resto, que está por trás dos critérios de divisibilidade. Vamos ver isso na prática com os números 5 e 6. Bom, vamos analisar primeiro o critério de divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Isso acontece porque na aritmética modular, o último algarismo é o que determina o resto da divisão por 5. Nesse contexto, 10 é congruente a 0 módulo 5, porque ao dividirmos 10 por 5, o resto que sobra é 0. 20 também é congruente a 0 módulo 5, porque ao dividirmos 20 por 5, o resto que sobra também é 0. Vamos analisar agora alguns exemplos de números que são divisíveis por 5. 935, 140, 85 e 70 são divisíveis por 5, pois eles terminam em 0 ou em 5. Já 357, 121, 92 e 551 não são divisíveis por 5, porque nenhum deles termina em 0 ou em 5. Para analisar a divisibilidade do número 6, primeiro precisamos analisar sua composição. O número 6 não é um número primo. Logo, por ser um número composto, podemos dizer que ele é o resultado da multiplicação de números primos. No caso do número 6, sabemos que ele é resultado da multiplicação dos primos 2 e 3. Ainda, sabendo que para um número ser divisível por 6, ele deve obedecer o algoritmo de Euclides A igual a 6 vezes um número Q mais o resto R, onde R é igual a 0. Como 6 pode ser decomposto como 2 vezes 3, podemos substituir no algoritmo e ficar com A igual a 2 vezes 3 vezes o número Q. Isolando dos números, temos que A igual a 2 vezes 3 vezes Q, ou A igual a um número que é 1, e A igual a 3 vezes 2 vezes Q, ou A igual a 3 vezes um número que é 2. Assim, chegamos na conclusão que para ser um número divisível por 6, ele também deve ser divisível por 2 e por 3. Como o número, para ser divisível por 6, deve ser divisível tanto por 2 e por 3, iremos utilizar os critérios de divisão desses números. Então, o critério de divisão do número 2 é ser um número par. Então, qualquer número par, ou seja, um número que termine com 0, 2, 4, 6 e 8, é divisível por 2. Já para o critério de divisão por 3, a soma de todos os algarismos deve ser um múltiplo de 3, como por exemplo, 15 é 1 mais 5, que seria o resultado 6, que é um múltiplo de 3. Vamos ver um exemplo? O número 15.420 é divisível por 6? Para saber se ele é divisível por 6, vamos aplicar a relação que encontramos, em que um número, para ser divisível por 6, deve ser divisível tanto por 2 quanto por 3. Percebemos que 15.420 termina com o número 0, logo ele é par. Como esse número é par, podemos dizer que ele é divisível por 2. Assim, encontramos um dos critérios e encontramos que esse número é divisível por 2. Para o segundo critério, é ele ser divisível por 3. E aí iremos aplicar o critério da divisibilidade por 3, em que um número, a soma dos seus algarismos, deve ser igual a um múltiplo de 3. Somando os algarismos de 15.420, teremos 1 mais 5, mais 4, mais 2, mais 0, que resulta em 12. Como 12 é um múltiplo de 3, então esse número será também divisível por 3. Como 15.420 encontramos que é divisível tanto por 2 quanto por 3, então ele será divisível por 6. E assim, dividindo por 6, encontraremos
que o resultado será 2.570. Na aritmética modular, esses critérios funcionam, pois ela permite testar divisões olhando apenas partes dos números. Isso deixa a matemática do dia a dia muito mais prática. Então, sempre que você quiser saber rapidamente se um número é múltiplo de 5 ou 6, basta aplicar esses testes simples. E por trás deles está a aritmética modular trabalhando de forma invisível.